Bora te atualizar também sobre um pacotão de renovações que o Palmeiras tenta fechar. O Betis da Espanha está de olho em volante do Palmeiras e do Fluminense. Pedida do Botafogo por Montoro está definida. Bora te atualizar também sobre o Palmeiras, que jogará em seu estádio com capacidade reduzida. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Palmeiras prepara um pacotão de renovações para seu elenco. Não se trata de reforços, mas a ideia é reajustar salários de atletas que têm dado conta do recado ou então estender vínculos mais perto do fim. Vale a lembrança de que Giai, que chegou a defender a seleção argentina nos amistosos pré-copa, já teve seu vínculo prorrogado até 2030. Nos próximos dias, o Palmeiras pretende fechar mais 4 renovações. Dos zagueiros Gustavo Gomes e Murilo, do atacante Flaco Lopes e do lateral esquerdo Arthur. A renovação mais encaminhada é do Murilo, que só depende de questões burocráticas para ter seu vínculo estendido até dezembro de 2029. Gustavo Gomes é aguardado pós-Copa, zagueiro da seleção paraguaia, para confirmar a extensão do seu vínculo. Tanto o Murilo quanto o Gomes têm contratos apenas até dezembro de 2027. E esses novos acordos devem estender esses vínculos até dezembro de 2029. Gustavo Gomes, que já declarou sua intenção de se aposentar no Verdão. O caso do Arthur é um pouco diferente, lateral esquerdo, promovido da base, já tem contrato longo, até dezembro de 29. O Palmeiras deve estender esse contrato por um ano, mas o mais importante é dar um reajuste salarial ao atleta, que se tornou uma peça importante na lateral esquerda, muitas vezes atuando como jogador principal da posição. Flaco Lopes é um caso ainda mais específico. Jogador que deve ser titular da seleção argentina no confronto da noite desse sábado contra a Jordânia. A Argentina vai poupar titulares e Flaco deve ganhar seus minutos como titular. Ele está super valorizado no mercado, é pretendido entre outros clubes pelo Atlético de Madrid. Contrato até dezembro de 29. E o Palmeiras pretende fazer com que o Flaco Lopes se aproxime dos salários, por exemplo, de John Arias e também de Vitor Roque, para que se torne mais justa a posição do atleta, que virou peça super importante dentro do esquema do Abel Ferreira. Talvez nem seja mexido no tempo de contrato, que só se encerra em dezembro de 29, mas o Palmeiras pretende dar um belo reajuste salarial para que possa manter o Flaco Lopes por pelo menos mais uma temporada, imaginando que o centroavante argentino ainda pode se valorizar ainda mais. E o Betis está interessado em um volante do Palmeiras e outro do Fluminense. Tudo para substituir um atleta que pode vir parar no Brasil. Quero começar por essa parte. Nelson de Ossa, volante colombiano de 26 anos de idade, tem tratativas avançadas com o Vasco, ou pelo menos tinha, enquanto o clube tinha tratativas avançadas para a venda da SAF para Marcos Lamack. Operação de empréstimo com opção e obrigação de compra. E era para repor a saída do de Ossa que o Betis havia aberto negociações com 2 clubes brasileiros, com o Palmeiras pelo M. Martínez e com o Fluminense pelo Facundo Bernal. A operação com o Bernal parece mais avançada e também mais valiosa. O Betis sinalizou com uma proposta de algo na casa dos 10 milhões de dólares. Já o Palmeiras foi avisado sobre a intenção do Betis em fazer uma proposta caso as tratativas com o Bernal não avancem, e essa proposta poderia chegar até 8 milhões de dólares, com a lembrança de que o Palmeiras havia comprado o M. Martínez do Midland, da Dinamarca, por 7 milhões e 100 mil euros, cifras meio parecidas. Vale a lembrança de que o M. Martínez foi convocado para a seleção uruguaia e disputa a Copa do Mundo, ou pelo menos faz parte da seleção uruguaia, até aqui não teve a oportunidade de estrear. Se M. Martínez pode sair, Kaique está de volta. O goleiro revelado no Palmeiras e que fez boa temporada no futebol português será utilizado como terceira opção no gol do restante da temporada. Se o Kaique está chegando, quem perde seu espaço é Aranha, goleiro formado na base, que está à procura de clubes por empréstimo. E o Botafogo já definiu quanto quer para vender Montoro, uma de suas principais joias, meio atacante argentino de 19 anos de idade, comprado na temporada passada do Vélez Sarsfield por 9 milhões de euros. A pedida de João Paulo Magalhães, presidente da associação e quem toca o clube nesse momento, precisa ser de pelo menos 20 milhões de euros, a partir de 118 milhões de reais, e o Botafogo se senta à mesa para começar a conversar, embora com o sonho de alcançar, com bônus, algo na casa dos 25 milhões de euros. Montoro pode se tornar o segundo maior ativo do atual elenco botafoguense, só atrás de Danilo Santos,
volante que veste a camisa da seleção brasileira e é pretendido, entre outros, para o Flamengo e Palmeiras. Cheguei a contar para vocês, depois de ouvir de uma pessoa do staff do Danilo, que o Flamengo foi o dono da melhor oferta, 25 milhões de euros fixos, mais 10 em bônus. O Palmeiras aparece com cifras um pouco inferiores, 22 milhões de euros fixos, mais um valor não definido de bônus. Mas a ideia do Botafogo e do Danilo é se acertar com algum clube da Premier League. Só para completar, registrar que Montoro, na atual temporada, soma 29 jogos, 2 gols e 3 assistências. Esse é mais um dos vários reforços botafoguenses que se transformaram em dívida na FIFA. E a qualquer momento, certamente a Corte Arbitral do Esporte também vai fazer ou vai aplicar mais um transfer ban no Botafogo. Hoje, o time mais ameaçado de uma punição com perda de pontos pela FIFA é justamente o Botafogo, devido aos vários atrasos na quitação de compra de atletas pelo mundo. E a arena do Palmeiras pode estar reduzida para jogos do Verdão no Campeonato Brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo. Já dá para cravar que o Nubank Park só deve receber a partida entre Palmeiras e Atlético Mineiro em 26 de julho se houver uma redução de público. Tudo porque o jogo está marcado para o dia 26, mas entre esse jogo há 2 datas previstas para shows da Xuxa, 25 e 31 de julho. A saída que está sendo debatida entre a W Torre e o Palmeiras para que essa partida possa acontecer no Nubank Park é que o Gol Norte, setor onde fica o palco para os shows, seja inutilizado. Então, torcedores do Palmeiras que quiserem ir ao Allianz Parque poderiam acessar outros setores do estádio, menos o Gol Norte. Importante registrar que isso também pode ser repetido em 23 de agosto, partida contra o Vasco. Isso por causa de um show que vai reunir uma série de cantores sertanejos e duplas, né? Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, Vitor e Léo, Bruno e Marrone, César Menotti e Fabiano, entre outros. Em outros momentos, a Leila Pereira preferia mandar os jogos do Palmeiras no estádio que é dela, na Arena Barueri, mas ela já percebeu que a repercussão entre jogadores, membros da comissão técnica e torcedores em relação ao Barueri não é das melhores. Vai menos gente no estádio, o torcedor do Palmeiras não gosta de ir lá e até os jogadores não conseguem ser tão competitivos como dentro de casa. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade sobre o tema eu volto para contar para vocês, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras e dá para imaginar que pelo menos 4 dos 6 convocados do Palmeiras para a Copa do Mundo podem voltar para casa mais cedo, o que permitiria a eles um período de férias e a reapresentação a tempo de eles estarem à disposição do técnico Abel Ferreira a partir de 20 de julho. Isso porque Gustavo Gomes, Maurício e Ramon Sosa na seleção paraguaia e Emiliano Martinez na seleção uruguaia correm enorme risco de eliminação ainda na fase de grupos, mesmo com várias das chaves classificando 3 dos seus 4 participantes. Pois bem, o que dá para cravar é que Flaco Lopes na seleção argentina e John Arias na seleção colombiana estão garantidos no mata-mata. Os outros 4 dependem de resultados dessa última rodada. O caso mais grave é da seleção uruguaia. O Uruguai tem só 2 pontos conquistados depois de tropeços nas 2 rodadas iniciais. Empates contra Cabo Verde 2-2 e contra a Arábia Saudita. Isso significa que o Uruguai só passa de fase se vencer a Espanha na última rodada e a Espanha nem vai poder poupar jogadores, até porque tem só 4 pontos. Numa combinação de resultados, a Espanha pode cair até para o terceiro lugar, o que certamente tornaria o caminho dela absolutamente uma incógnita. Então, a verdade é que o Uruguai pega uma Espanha jogando a Vera e com enormes chances de eliminação. M. Martinez, nesse caso, voltaria antes para o Palmeiras. O caso do Paraguai, uma derrota, 4-1 para os Estados Unidos na abertura da Copa e uma vitória contra a seleção da Turquia, vitória por 1-0. O Paraguai é nesse momento o terceiro colocado do seu grupo com saldo -2. Se for derrotado, a tendência é que o Paraguai seja eliminado pelo saldo de gols. Um empate contra a Austrália colocará o Paraguai na próxima fase. Vamos ver como é que vão se comportar os jogadores do Palmeiras e a seleção paraguaia nesse duelo. Com a chegada do Thiago Silva, dá para descartar a contratação do Nino. Nino que pertence ao Zenit, teve na mira, teve mais do que na mira, né? O Nino chegou a se acertar com o Palmeiras no início do ano, mas o acordo com o Zenit nunca aconteceu. O Palmeiras nunca conseguiu convencer o Zenit a liberá-lo por algo na casa dos 12 de euros. A pedida do Zenit sempre de algo na casa dos 15 milhões de euros. No fim das contas, o Palmeiras desistiu do acordo ao contratar o Alexander Barbosa. O Fluminense também desistiu do acordo ao contratar o Thiago Silva, tá bom? Nicola, cheguei já largando o like. Manda as novidades do Palmeiras. Você que não largou o like está equivocado, tá?
Não te custa nada, é só apertar o botão de joinha, você ajuda bastante. Quiser mandar um superchat também, será muito bem-vindo. Sobre o Palmeiras, janela bem discreta, né? O Palmeiras tem intenção de contratar o Danilo. Eu não posso dar o nome da pessoa, mas eu encontrei uma pessoa muito importante na carreira do Danilo no jogo entre Brasil e Haiti. Tive a sorte de assistir esse Brasil e Haiti da sexta-feira, em relação ao campo de jogo, né? Então estava o banco de reservas da seleção bem na minha frente. E eu estava bem no setor das famílias de jogadores, né? Na primeira fileira estava a esposa do Casimiro com os filhos dele, um pouquinho mais atrás estava a família do Marquinhos, mais atrás a família do Rafinha, enfim, estava todo mundo meio que espalhado por lá. E além das famílias dos jogadores, tinham também uma série de empresários, os principais empresários brasileiros estavam por lá. Acabando o jogo, eu conversei com um desses representantes e ele estava trazendo uma série de detalhes e novidades sobre o futuro de Danilo. E ele contou que o Palmeiras tem interesse, falou que se o Danilo ficar no Brasil, a prioridade será o Palmeiras, mas a melhor proposta hoje pelo Danilo no Brasil é do Flamengo. 25 milhões de euros fixos, mais 10 em bônus. O Palmeiras chega a 22 milhões de euros fixos e um bônus ainda não definido, tá? Mas é bom que palmeirenses e rubro-negros saibam que hoje a prioridade do Danilo é jogar na Europa, mas especificamente na Inglaterra. O Danilo está obcecado com a ideia de jogar na Premier League, de voltar à Premier League, né? Ele até começou muito bem no Nottingham Forest, depois teve uma lesão séria, acabou perdendo espaço e não conseguiu mais jogar. Hoje, maior, com mais capacidade, com mais técnica, fazendo mais gols, eu acho que ele caberia em vários times de lá, certo?